Olá, meus queridos, graça e paz, Senhor Jesus, seja com você e com toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez nessa nossa caminhada de meditação na palavra do Senhor. Embora os vídeos não estão sendo postados todos os dias, como era a nossa vontade, mas todos os dias estamos meditando. E por vários dias, às vezes, lemos o mesmo salmo. E por isso que temos, às vezes, atrasado um pouco. Mas não perca o fio da meada, não desista. Mesmo que os vídeos não forem postados todos os dias, mas vá e medite na palavra do Senhor todos os dias, tá bom? Porque como Jesus disse muito bem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá bem? E nós estamos hoje no Salmo de número 24. É mais um dos Salmos de Davi. E é um salmo, conforme diz alguns estudiosos, alguns rabinos, entende que esse salmo foi escrito num momento muito especial do reinado de Davi. É um momento que, segundo alguns pesquisadores, diz que foi escrito quando Davi estava trazendo a arca para Jerusalém. A arca até então não estava em Jerusalém, a arca estava na casa de Aminadab, lá em Kiriat Jearim, depois que os filisteus levaram a arca, após terem vencido os israelitas, depois de verem o seu Deus Dagon sendo humilhado, eles devolvem a arca para o povo de Israel, e a arca fica em Kiriat Jearim por aproximadamente uns 20 anos. E Davi, como nós temos aprendido até então, sempre foi aquele adorador nato. Ele adorava estar glorificando a Deus. Davi ele tinha prazer em estar na presença do Senhor. E o desejo dele era que a arca fosse para a sua cidade, no caso Jerusalém, onde ele tinha posto o seu trono. Então, na verdade, o desejo de Davi era fazer com que a cidade de Davi fosse a cidade do Senhor. É por isso que ele quer concentrar em Jerusalém a arca, e aonde depois ele quer que o templo venha a ser construído, embora Deus não permite que Davi construa o templo, mas permite que seu filho Salomão venha fazê-lo. Então, este salmo, conforme muitos dizem, ele foi escrito justamente quando a arca chega em Jerusalém. E você sabe bem que essa tentativa não foi a primeira de Davi. Davi tentou ir fazer isso uma vez, só que Davi se precipitou. Davi quebrou alguns princípios que a lei determinava, pois a lei dizia que a arca não poderia ser carregada em carros, ou seja, nem em objetos feitos pelo homem, no sentido de carros transportada por cavalos, mas sim a arca ela deveria ser transportada nos ombros dos levitas. E Davi, quando tentou fazer isso pela primeira vez, trazer a arca para Jerusalém, ele mandou construir um carro fantástico, puxado pelos melhores cavalos e tal, e a arca não chegou em Jerusalém, porque ele quebrou os princípios. Tanto que naquela caminhada de levar a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém, a arca ia tombando dos carros. Aí Uzá coloca as mãos para poder segurar a arca, e Uzá é morto instantaneamente porque tocou na arca do Senhor. E esse fato entristeceu muito Davi, porque ele reconheceu que a culpa foi dele, porque ele que tinha feito aquilo, ele que tinha determinado que a arca era para ser traga em carros, e isso ele estava quebrando um princípio determinado por Deus. E passa-se aproximadamente uns 3 meses depois desse fato, quando a arca, então, vai para a casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom foi abençoada ricamente por causa da presença da arca. Então, passados-se 3 meses aproximadamente, Davi agora volta de novo com seu plano, mas agora com os princípios de Deus sendo verificados e cumpridos. Então Davi, ele prepara os levitas, e os levitas colocam a arca nos seus ombros e vão a seguir o caminho para Jerusalém. Conforme eles iam andando para Jerusalém, eles iam sacrificando, iam louvando ao Senhor, iam adorando a Deus e oferecendo sacrifícios, e a arca em cima dos ombros dos levitas. E é nessa chegada da arca a Jerusalém que Davi escreve esse Salmo 24.
E nesse Salmo 24 nós vamos ver aqui 3 aspectos desse louvor que Davi fez a Deus, que nos chama muita atenção para nós também prestarmos atenção, que é um dos louvores lindos dos Salmos, é onde, logo nos seus primeiros versos, Davi ele declara o seguinte: olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O primeiro aspecto que nós vemos aqui que Davi destaca de Deus é o que? É a soberania, a grandeza e o poder criador de Deus. Davi ele tinha essas qualidades de poder enxergar em tudo aquilo que estava à sua volta a mão de Deus agindo. E uma das coisas que Davi ele mostra aqui é que tudo aquilo que há no mundo é sustentado por Deus. Não apenas foi criado, mas é sustentado por Deus, que ao contrário das nações vizinhas que conviviam com Davi, que adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam a natureza, Davi ele olha para tudo isso e diz: não, vocês estão adorando a criatura, mas aquele que merece ser adorado é o Criador. E esse Criador é o Senhor, porque Ele fez tudo isso. E nós vemos hoje em dia, o diabo faz de tudo para poder roubar a glória de Deus. O diabo ele não tem autoria de nada. A única coisa que a Bíblia aplica ao diabo como sendo de sua autoria é a mentira. Agora, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, tudo foi feito por Deus. E Ele sustenta todas as coisas. E quantas vezes o diabo tenta desviar do homem o olhar de Deus para a criatura, tenta fazê-lo invocar os astros, não é assim que fazem os horóscopos? Tentam fazer desviar a adoração do Senhor. Só que Davi ele vem e coloca isso no seu devido lugar. O primeiro aspecto que eu vejo aqui, que Davi ele destaca nesse salmo, quando a arca está voltando, é o que? É o poder criador e dominador de Deus. Ou seja, Deus é o dono de tudo. Foi Deus que fez tudo. Todo o poder está nas suas mãos. Deus não apenas criou, mas Ele criou e sustenta. Por mais que nós vemos hoje o mundo sendo maltratado pelo homem, mas isso não é a ausência de Deus. Isso é apenas aquela liberdade que Deus deu para o homem, mas um dia a corda vai ser puxada. Um dia o homem há de prestar a sua responsabilidade diante de Deus. Um dia o homem há de prestar contas diante do Salvador. É por isso que Davi ele olha para o Senhor e consegue enxergar a grandeza de Deus. Quando ele traz a arca, ele vê Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso que ele merece ser adorado. Esse é o primeiro aspecto que Davi destaca de Deus. O segundo aspecto que Davi vê e ele destaca é que além de Deus ser Criador, além de Deus ser aquele que sustenta todas as coisas, Deus é um Deus extremamente santo. Tanto quando ele vai dizer no verso 3, olha, quem subirá ao monte do Senhor ou quem entrará no seu lugar santo? Aquilo que Davi está fazendo aqui é o seguinte, ele está exaltando tanto a santidade de Deus que ele faz uma pergunta, olha, quem é que vai poder habitar lá na sua presença? Não é qualquer um, porque ele é santo. Não é qualquer pessoa de qualquer jeito que vai poder, que vai conseguir habitar diante da presença do Senhor. Davi ele traz aqui o que? A grandeza da santidade de Deus. Só que mesmo nesse aspecto santo do Senhor, nós vamos ver uma coisa interessante, que ele é um aspecto da sua santidade que é o que? É uma santidade relacional, porque a palavra santo significa separado, né? Então, quando nós falamos de santidade de Deus, nós temos que entender dois aspectos. Primeiro, Deus ele é santo e ele é o único que é plenamente santo, ou seja, ele é o único que está totalmente separado da criatura. Nada se compara a ele, nada se assemelha a ele, ele é o único todo-poderoso, ele é o único onisciente, é o único onipresente, ele é o único que tem atributos que só a ele pertence, e a santidade, ou seja, a pureza absoluta, só pertence a Deus. Mas existe outro aspecto da santidade, que é a santidade relacional, que através da sua relação com o homem, ele compartilha da sua santidade para que o homem possa se relacionar com ele. Ou seja, eu não fabrico santidade, mas por eu querer me aproximar de Deus, a santidade dele
me purifica e me dá condições de habitar na presença dele. Tanto é que o próprio Davi, quando ele pergunta, vem a resposta seguinte: olha, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Davi ele começa aqui a falar que aquele que quer desfrutar da presença de Deus, ele tem que ter uma vida de responsabilidade, uma vida de compromisso, uma vida de honestidade, uma vida, podemos dizer que, de santidade, mas não é uma santidade fabricada pelo homem, é uma santidade que ela flui de Deus para o homem. E ao receber de Deus essa santidade, ou seja, ao se aproximar de Deus, você sendo contagiado por essa santidade de Deus, você começa a ter essas atitudes aqui. Você começa a ter essas obras de santidade aqui. Tanto que ele diz lá na frente, olha, esta é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Eu não sei se você consegue entender isso. É semelhante, imagina só, você diante de uma fogueira. Quanto mais distante você está da fogueira, menos calor você sente, menos aquecido você está. E quanto mais você se aproxima da fogueira, mais aquecido você é. E esse calor que é envolvido no seu corpo não flui de você. O calor vem da fogueira que está diante de você. Mesmo assim, a santidade. Você não fabrica a santidade, não é as suas obras que te tornam santo, mas é o se aproximar de Deus. Aí o calor dessa fogueira, podemos assim dizer, ou seja, o calor da santidade de Deus, ele vai contagiar você, ele vai envolver você e as suas obras serão purificadas. As suas atitudes irão glorificar a Deus. Por quê? Porque você se aproximou da santidade de Deus e ela te contagiou. E esse é o segundo aspecto que nós vemos desse louvor de Davi. Primeiro aspecto, ele reconheceu a grandeza de Deus, ele reconheceu o poder criador e dominador de Deus sobre todo o universo, sobre toda a terra. Segundo aspecto, ele reconhece a santidade de Deus, mas também reconhece que essa santidade, ela quer se relacionar conosco. É uma santidade que nos convida a nos aproximar de Deus. E o terceiro aspecto é o aspecto do louvor, como sempre. Davi, ele aqui quando a arca vai entrando na cidade, ele expressa esse louvor aqui eufórico, essa alegria ao ver a presença de Deus entrando na cidade, quando ele diz, olha, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-os, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aqui nós podemos até fazer uma associação também com um lado messiânico de quando Cristo será glorificado. Uma vez que Davi aqui está glorificando a Deus por causa da presença dele entrando na cidade de Davi, que até então era assim chamada, mas aí Davi, como se ele quisesse fazer o seguinte, olha, a minha cidade eu te dou, ó Deus, agora o rei da cidade não sou eu, o rei da cidade é o Senhor dos exércitos. Mesmo assim, um dia o nosso Senhor Jesus será glorificado. Ao ele entrar nos céus com a sua igreja amada, muitos irão falar exatamente como Davi aqui falou, levantai as portas, ó vossa cabeça, levantai-os, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. E quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus por isso. Queridos, que nós viemos entender, que nós viemos aprender com Davi, que quem reconhece hoje a grandeza de Deus aqui na terra, quem reconhece o poderio de Deus, a soberania de Deus, quem vive em busca de se aproximar da santidade de Deus, consegue contemplar a glória futura do Senhor. Você consegue entender isso? Olha só, Davi reconheceu no presente a grandeza de Deus. Davi reconheceu no presente a santidade de Deus e Davi pôde desfrutar, pôde contemplar a glória futura do Senhor antes mesmo que ela acontecesse. Sabe, isso traz para nós uma lição muito importante. Quando nós aqui na terra contemplarmos a glória de Deus, quando nós aqui na terra buscarmos a santidade de Deus, é como que se o céu chegasse primeiro para nós, é como se nós pudéssemos acessar o céu antes mesmo da vinda de Cristo. Por quê? Porque quando buscamos a Deus,
na sua santidade, nós desfrutamos da presença dele. E o que faz do céu ser céu não é as ruas de ouro, não é as ruas de cristais, não são os muros de jaspes. O que faz o céu ser céu não é a beleza que lá existe, mas sim a presença do Senhor lá. É isso que torna o céu ser céu. E quando você consegue desfrutar da presença dele aqui, por reconhecer a grandeza dele, por reconhecer a santidade dele, é como que se o céu viesse até você, porque a presença dele virá até você e você irá desfrutar do céu na terra antes de Jesus nos buscar. Amém? Então que esse salmo ele guarde no seu coração, que você aprenda como Davi, reconheça, viva a grandeza de Deus, reconheça a santidade de Deus, que quando isso você fizer, você vai conseguir contemplar a glória de Deus. Amém? Então, este é o salmo de hoje, salmo número 24. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e nos vemos aqui, se Deus nos permitir, no próximo salmo, que será o salmo 25. Tá bom? Então, leia a palavra do Senhor, não apenas leia correndo, mas leia e medite. Faça como o Senhor Jesus nos disse, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe você, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor e até a próxima.